Eu convido você a pegar a sua Bíblia, ou você acompanhar a projeção. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler juntos esse texto. Mateus, capítulo 25, o verso de número 1. Nós estamos em uma sequência desde a semana passada, falando a respeito do reino de Deus. E mediante esses temas, que nós ainda continuaremos falando na próxima quinta, o Senhor colocou no meu coração nós falarmos esse texto que nos orienta a respeito da entrada no reino dos céus, aonde o Senhor Jesus nos conta esta parábola, esta história, que diz assim o texto: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, em algumas traduções diz, e dormiram, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dar-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração, para que o Espírito Santo possa falar conosco através dessa palavra. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te pedir que o teu Espírito possa falar ao coração, Senhor, desta igreja. Meu Deus, que a partir deste momento, Pai, as palavras que sejam lançadas aqui através dos meus lábios possam, Senhor, tocar no coração desta igreja, tocar no coração dos irmãos. Meu Deus, que o teu nome venha ser glorificado por esta palavra, que essa palavra venha trazer confrontamento, impacto, mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de atitude. A tua palavra tem poder de trazer vida, a tua palavra tem poder de levantar, a tua palavra tem poder de restaurar, a tua palavra tem poder de renovar, a tua palavra tem poder de trazer despertamento, a tua palavra tem poder, Senhor, de levantar o que está caído, de trazer vida para o que está morto. A tua palavra, ela é o que transforma, é o que confronta, é o que muda, Pai. E a minha oração nesta noite é que esta palavra venha confrontar-nos hoje aqui, que esta palavra venha trazer alerta, venha trazer, Pai querido, despertamento, e que a partir, Senhor, desse sermão, a partir deste culto, esta igreja possa despertar, possa, Senhor, ter estoque de óleo, estoque de azeite, para que as nossas lâmpadas permaneçam sempre acesas. Esta é a oração que eu faço, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Queridos, eu quero nesta noite ministrar a vocês uma mensagem de alerta, uma mensagem de confrontamento. Uma pergunta retórica que eu faço a cada um de vocês é: o que está proposto aqui nesta tela? Fogo ou faísca? É uma pergunta retórica que leva à reflexão. Mas nós vamos entender nesta noite, através desta palavra, que nós não podemos nos contentar com faíscas, que nós não podemos nos contentar com fumaça. O Senhor, Ele quer nos ver carregados de fogo, Ele quer nos ver acesos, Ele quer nos ver radiante, Ele quer nos ver aquecido pela sua presença. Nós não podemos nos contentar com faíscas. Queridos, eu quero te chamar a uma reflexão. Imagina que você está ansioso, está preparado para um grande evento. Um grande evento que você está aguardando há muitos anos, ou há dias, ou há meses. Mas é um evento importante, que exige de você uma atenção, uma preparação especial. Você está aguardando este evento, chegar a hora deste evento. Mas imagina que você sai da sua casa, a caminho deste evento tão aguardado, ou a caminho de uma viagem que você está há muito tempo se preparando. Agora imagina que você no caminho, ou quando você chega no local, na viagem, no evento, você percebe que esqueceu algo essencial. Você percebe que você talvez para este evento precisava de um acessório que você deixou para trás. Ou nesta viagem você precisava de uma vestimenta, de uma roupa, uma camisa que você comprou justamente para viajar com ela, para te usar no local que você vai estar. Quando você chega neste local, você percebe que deixou para trás algo essencial. E o que fazer? Já não tem como mais corrigir o erro. O que fazer? Não tem como mais voltar para trás. O que nos resta é nós assumirmos as consequências do inevitável, do esquecimento. E nesta passagem, nós vamos entender que é justamente o que aconteceu aqui com algumas dessas mulheres. Elas esqueceram algo essencial que não deveriam ter esquecido. Jesus, nesta sequência de parábolas, ele vem falando a respeito do reino dos céus. Desde Mateus capítulo 24, Jesus vem falando a respeito da sua vinda, da sua volta. E nós como igreja estamos ansiosos aguardando a volta de Jesus. Amém por isso? Amém? Jesus vai voltar. A vinda de Jesus é certa. A vinda de Jesus, ela é real. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. E Jesus, desde o livro de Mateus, o capítulo 24, ele vem falando a respeito da sua vinda. Ele vem falando a respeito da sua volta. Ele vem trazendo parábolas de despertamento, parábolas de alerta. E nós chegamos nesse capítulo 25 com uma história, uma comparação, aonde Jesus compara o reino dos céus, ou seja, quando esta terra de fato for plenamente restaurada, quando a nova Jerusalém descer do céu, se fundir com esta terra, a eternidade que nós tanto aguardamos, a eternidade que nós tanto pregamos, aonde nós entendemos que neste local, nesta eternidade, no reino dos céus, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais doenças, lá não haverá mais tristezas, lá não haverá mais depressão, lá não haverá mais ansiedade, lá não haverá nada que nos aflige. Nós passaremos a eternidade com Deus, desfrutando da sua glória, desfrutando da sua presença, em descanso eterno, em paz eterno, em conforto eterno. O reino dos céus, ele é verdadeiro, ele é real. Todos nós estamos aguardando ansiosamente para entrar no reino dos céus. Quantos estão ansiosos por este grande dia? Quantos aguardam este grande dia?
Mas Jesus, irmãos, Ele nos diz que o reino do céu, ele é semelhante, ou seja, ele é igual o quê? A 10 virgens, ou seja, 10 moças. Ele está contando uma história, ele está aqui nos parafraseando uma história, dizendo: o reino dos céus, esse grande dia que vocês esperam, esse grande dia que vocês aguardam, ele é como 10 moças, 10 virgens, aonde 5 dessas moças, elas eram prudentes e 5 não eram prudentes. Mas o contexto nos diz, no verso 1 que nós lemos, nós iremos colocar aqui na projeção para você acompanhar comigo. Nós iremos propor uma mensagem aqui expositiva. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Quantas moças? 10 virgens. Aonde o texto diz que todas elas, as 10, é unânime, nenhuma deixou de fora as suas lâmpadas, ou as suas lamparinas, porque o texto diz que tomando as suas lâmpadas, ou a tradução aqui da NVI, ela vai dizer justamente lâmpadas também. Todas elas pegaram as suas lâmpadas, todas elas tinham lâmpadas, é isso que eu quero que você guarde. Todas elas tinham lâmpadas, todas elas saíram para encontrar o noivo. O contexto aqui é um casamento judaico, aonde o noivo, irmãos, ele ia até a casa da noiva, ele preparava todo o dote para comprar ali a noiva, para pagar para o seu pai. Aonde, irmãos, quando o noivo fazia este momento de compra do dote da noiva, ele ia para a sua casa. Enquanto isso, a noiva ficava esperando o noivo vir buscar ela para as bodas, para o casamento. A noiva está em casa se enfeitando, a noiva está em casa se preparando para as bodas, para o casamento. O contexto é esse: o noivo ia para a sua casa também para se arrumar, também para se preparar, para ir buscar a noiva. Mas, irmãos, o contexto é esse: quando o noivo saía da casa para ir buscar a noiva, ele ia com alguns amigos, aonde esses amigos iam na frente anunciando a vinda do noivo. Enquanto isso, a noiva, ela não tinha suas damas de honras. Queridos, essas 10 virgens aqui, elas são damas de honras da noiva. Elas ficavam justamente no caminho, na porta da casa da noiva, com lâmpadas acesas, iluminando o caminho para que o noivo viesse buscar a noiva. Então Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a essa história. O noivo, ele está se preparando para vir buscar a noiva. Enquanto o noivo se prepara, as 10 virgens, as moças, as damas de honras, elas estão o quê? Indo ao encontro do noivo com as suas lâmpadas, esperando o noivo chegar, esperando o noivo aparecer. Mas, queridos, até então no verso 1 nós não encontramos nada de errado, porque todas elas estão com lâmpadas, todas elas saíram para encontrar o noivo. Até então tudo ok, tudo certo, não há diferença nenhuma entre elas. Mas o verso 2 diz que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. E como nós vamos determinar aqui a diferença de uma para outra? O verso 3 nos revela algo interessante. O verso 3 nos diz, irmãos, que as insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo óleo. Diga comigo, óleo. Mais forte, óleo. Aqui nós encontramos a diferença entre as prudentes e entre as insensatas. Todas elas tinham lâmpadas, todas elas saíram para encontrar o noivo, todas elas se prepararam para encontrar o noivo. Mas a diferença é justamente que a metade delas não levaram consigo óleo, ou seja, combustível, não levaram consigo azeite, para fazer com que as suas lâmpadas permanecessem acesas.
acesas. Olha, queridos, o exemplo que Jesus está nos dando aqui, a lição que Jesus está nos dando aqui, que a diferença entre as prudentes e as imprudentes é justamente em estocar óleo, em ter combustível. Aleluias. E o texto vai dizer, irmãos, nós já vamos aplicar isso daqui, mas olhe para mim. O texto diz, irmãos, que as prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Oh, glórias seja dada ao nome de Jesus. Nós encontramos aqui, irmãos, este exemplo que Jesus nos ensina, aonde Ele nos revela que todas têm lâmpadas, mas a diferença está em quem tem estoque de óleo, em quem tem estoque de combustível. E até então, irmãos, a olho nu, tudo ok, não há diferença entre elas, todas estão no local certo, todas estão com as lâmpadas, todas estão arrumadas, todas estão preparadas, entre aspas, mas vai chegar um momento onde a diferença vai ficar evidente, vai chegar um momento que vai ser revelado quem de fato está preparado para quem não está preparado, e a diferença justamente vai ser evidente quando o noivo chegar no local, quando o noivo aparecer, aí vai ser revelado quem de fato está preparado para quem não está preparado. Aleluias. O texto vai dizer, irmãos, que o noivo demorou, o noivo não avisou exatamente a hora que ia chegar, todas elas estavam esperando o noivo. O texto diz que todas ficaram com sono e todas dormiram. Até então, repito, não há diferença entre elas. Todas estão com lâmpadas, todas estão esperando, todas estão aguardando o noivo, todas tiveram sono. Isso aqui revela as fragilidades destas moças. Isso aqui revela que elas eram frágeis, que elas se cansaram. Todas elas também dormiram. Há problema em dormir, pastor? Nós encontramos nesta parábola que até então não há problema em dormir. O sono revela a fragilidade. O sono revela quem de fato nós somos frágeis. O sono revela que nós somos limitados. O sono revela, irmãos, que nós somos sim às vezes negligentes. O sono revela às vezes que nós estamos sim distraídos. O sono revela, irmãos, que nós estamos dispostos às vezes a ser levados pelo cansaço, a ser levados pelas circunstâncias da vida. Dormir não é problema. O problema, irmãos, é não ter óleo. O problema, irmãos, é não ter estoque de combustível. O problema é quando o noivo chegar e nós não estar com as lamparinas acesas. Este é o problema. Aleluias. E o texto diz, irmãos, que todas dormiram. Aleluias. Aqui nós encontramos, irmãos, dois exemplos de cristãos. Aqui nós encontramos aqui dois grupos na igreja, aonde nós vamos aqui aplicar. Aqui entre nós estão estas 10 virgens. Não só aqui, mas em todas as igrejas que nós vivemos por aí abertas. Toda a comunidade cristã está ali, as 10 virgens, aonde nós olhamos e nós não encontramos diferença nenhuma entre elas. Todas estão com as lâmpadas, todas estão participando do culto, todas estão envolvidas com a obra, todas estão adorando, todas às vezes dormem um pouquinho, estão enfrentando problemas, cansadas, fragilizadas pelos problemas da vida, e elas dormem, elas descansam, elas deitam. Mas, irmãos, o texto diz que agora a situação começa a ficar mais estreita. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Oh, glórias. Ou seja, o noivo, que até então estava demorando, ele está pronto. Ele começa a vir em busca da noiva. O amigo do noivo está na frente anunciando: o noivo está chegando, o noivo se aproxima. Aleluias. E o grito, irmãos, representa a graça.
O grito representa a misericórdia. O grito representa o amor. O grito representa um tempo que Deus estabeleceu para que todos estejam preparados. Aleluias. O grito, irmãos, é justamente um aviso para não pegar todas desprevenidas ou de surpresa. Há um tempo, irmãos, a porta da graça ela ainda permanece aberta. Enquanto eu prego aqui, é o grito dizendo: o noivo se aproxima. Os cultos que nós participamos, é a graça de Deus permitindo que você seja alertado, dizendo: o noivo está a caminho. Aleluias. O grito é graça. O grito é misericórdia. O grito é amor. E você está aqui comigo, meu irmão, que eu estou gritando dizendo: o noivo se aproxima. O noivo está vindo. O noivo está chegando. Saia ao encontro dele. Tem alguém que entende esta palavra aqui nesta noite? Oh glória. O noivo se aproxima. Aleluia. E agora, irmãos, enquanto eu grito, enquanto eu anuncio, há um tempo. É o tempo para que todas elas se levantem. E aí, irmãos, o texto diz, olha o que o texto diz: então todas as virgens acordaram. Elas estavam dormindo. Isso aponta para as fragilidades delas. Isso aponta que elas estavam cansadas. O noivo demorou. O noivo não avisou exatamente a hora. E elas estavam descansando, dormindo. Mas com o grito, elas o que, irmãos? Acordam. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Com o grito elas despertam. E quando elas escutam o grito dizendo: o noivo chega, o noivo se aproxima, o texto diz, irmãos, que elas acordaram e prepararam as lâmpadas. Chegou a hora de acender as lâmpadas. Oh glórias. Chegou a hora de pegar combustível. Chegou a hora de clarear o caminho. Chegou a hora de iluminar o ambiente. Oh glória seja dada ao nome do Deus Todo-Poderoso. Chegou a hora de pegar o estoque de azeite, colocar na lâmpada e acender e clarear aquele ambiente. Mas irmãos, o texto que nós lemos diz: as insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do teu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Queridos, já era tarde demais. Elas negligenciaram carregar óleo. Já era tarde demais. Já não tinha mais tempo. Irmãos, pare para pensar comigo. Olhe para cá em nome de Jesus. O desespero delas, o grito dizendo: o noivo chega, o noivo se aproxima, o noivo está a caminho. Elas estão deitadas talvez pelo chão. Elas despertam. Precisamos acender, clarear o ambiente. Elas pegam ali as suas vasilhas. E essas vasilhas eram justamente, irmãos, desse formato que está aqui na tela. Está um pouco escuro, mas se você ver aqui, ó, é uma lamparina acesa. O óleo ele estava aqui dentro deste local. Elas começam agora a acender o fogo. Quem tinha óleo começa a colocar nas lâmpadas. As insensatas com estoque bem baixinho, elas acendem. Mas o texto diz, irmãos, no verso que nós lemos, lá no verso de número, se não me engano, no verso de número 8, elas diz: dê-nos um pouco do nosso seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Está faltando combustível, está faltando óleo. Em vez de ter fogo, começa a ter faísca. Em vez de ter fogo, começa a ter fumaça. Estava faltando combustível. E a mensagem que eu trago nesta noite para nós é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de confrontamento, é uma mensagem de despertamento. Aleluia. Porque, irmãos, nós encontramos aqui que as prudentes dizem: não, não, pois pode ser que se eu empreste para vocês o meu óleo, o que vai acontecer? Vai faltar para mim e vai faltar para vocês. No final, todas ficarão com as lâmpadas apagadas. Irmãos, o compartilhamento de óleos
não dá certo. Não dá para dividir aquilo que é individual. Não há para repartir aquilo que cada um de vocês precisam ter. Oh glórias, tem alguém que entende esta palavra aqui nesta noite? Oh glória seja dada ao nome do Deus Todo-Poderoso. Não tem como compartilhar aquilo que eu tenho que carregar. O que essas moças queriam, sabe o que era? Facilidade. Eu não carrego óleo, eu não sofro, eu não sinto peso, e quando eu preciso eu pego emprestado. Eu não quero ter que medir, carregar, eu não quero ter que carregar peso, eu quero facilidade. Mas nós encontramos aqui, irmãos, nesse texto, que quem carrega óleo tem fogo, quem não carrega óleo tem apenas faísca. A faísca ela acende por um momento, mas logo se apaga. Mas quem tem óleo, irmãos, ele continua sempre aceso, ele continua sempre aquecido. Aleluia. E a palavra de Jesus para as nossas vidas justamente é essa. Eu quero aqui agora começar a aplicar, a contextualizar este sermão aqui nesta noite. Pastor, você está falando de lâmpadas, você está falando de óleo, você está falando de noivo. O que é que representa cada uma destas coisas? As lâmpadas, que é o fogo, representa a nossa vida, que é visível para as pessoas. Amém? A lâmpada representa a tua vida. A lâmpada representa o teu comportamento. A lâmpada representa o meu comportamento, a minha fé viva, que é ativa, que é visível diante das pessoas. Quando as pessoas olham para você, meu irmão, ela vê lâmpadas. Quando as pessoas olham para você, elas vê lamparinas. E as lamparinas representam a nossa vida de fé. Oh, glórias. E o óleo, pastor? O óleo ele é representado, irmãos, pela pessoa do Espírito Santo. O óleo é justamente o combustível que faz com que as nossas vidas permaneçam acesas, visíveis, evidente. Tem alguém que entende essa palavra aqui nesta noite? O Espírito Santo, irmãos, ele é o combustível que faz com que a sua vida seja iluminada. E nesta noite, pelo poder desta palavra, meu irmão, o Espírito Santo está aqui para te encher, para te dar estoque de combustível, para te dar estoque de óleo. Ele não quer te ver apagado, ele não quer te ver apenas com faíscas, mas ele quer te ver aquecido, aceso para a glória de Deus. Aleluias. Queridos, e o texto diz que o noivo chega no ambiente e elas estão desesperadas. O texto diz que elas saem para comprar óleo. Irmãos, haverá um dia, irmãos, que o noivo chegará. Haverá um dia que o noivo chegará. E a pergunta retórica que eu faço a todos nós que estamos aqui: se o noivo chegar agora, se o noivo chegar hoje, ele encontrará a sua lâmpada com fogo ou com faíscas? Será que você pode perguntar para o irmão que está do seu lado aí? Confronte ele, pergunte para ele: se o noivo chegar hoje, ele te encontrará com fogo ou com faíscas? É uma pergunta retórica, de reflexão. Como é que está a tua lâmpada? A lâmpada é a vida visível. A lâmpada é a vida de fé. A lâmpada é o meu caminhar. A lâmpada é a forma que eu me comporto, aonde as pessoas me veem e veem que realmente eu estou clareando, aquecido com fogo. O Espírito Santo é o combustível que nós carregamos, é o óleo com que faz com que esse fogo permaneça aceso. Se nós não termos, irmãos, estoque de óleo, as lâmpadas se apagam. O apóstolo Paulo, ele disse, irmãos: não vos embriagueis com vinho, mas vos enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo com que faz com que o fogo permaneça aceso. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E o noivo, irmãos, ele está a caminho, ele está vindo. Eu estou aqui como amigo do noivo dizendo para vocês: o noivo se aproxima. E o tempo que o
noivo permite que você se prepare, é graça, é amor, é compaixão. Mas irmãos, o tempo ele está passando. O tempo está avançando. E chegará um dia que será tarde demais. Oh, glórias. Porque o texto diz que quando o noivo chega, olha o que diz o texto, o verso de número 10. Saindo elas para comprar óleo, já era tarde demais, já não tinha mais tempo. Não adiantava, irmãos, deixar para depois o que deveria ser feito antes. Não adiantava deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. Oh, glórias. Não deixe para depois o que você precisa fazer agora. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer no hoje. Não perca tempo. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez você está dizendo: não, do jeito que está tá bom, do jeito que está tá suficiente, eu consigo me virar com essa pouca faísca que está acesa. Irmãos, mas a faísca ela irá se apagar se não haver combustível, se não haver óleo. Não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje, agora, nesse exato momento. Aleluias. E o texto diz que as virgens que estavam preparadas. Tem alguém preparado aqui nesta casa? Oh, glórias. Deixa eu ver quem está preparado aqui neste ambiente. Você está preparado, meu irmão? As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. As que estavam com as lâmpadas acesas, as que estavam com as lâmpadas ali intactas. O noivo chega, elas entram para o banquete. E o texto diz o quê? E a porta foi fechada. Diga comigo: e a porta, mais forte, diga: e a porta foi fechada. Haverá um dia que a porta da graça se fechará. Haverá um dia que será tarde demais. Haverá um dia, irmãos, que não haverá mais como recorrer. Aleluias. E quando a porta da graça se fechar, irmãos, quem ficou de fora ficou. Quem ficou de fora não entrará mais. Oh, glórias. E eu estou pregando aqui para 10 virgens que precisam estar com as lâmpadas acesas. E o texto diz: mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas começam a bater na porta, desesperadas. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Nós estamos aqui, nós ficamos para fora. Aleluia. Mas o noivo diz: em verdade lhes digo que não os conheço. Aleluia. Irmãos, olhe para cá, eu vou encerrar essa mensagem. Quando o noivo vinha no caminho, ele estava vindo para buscar a noiva. O amigo do noivo vinha na frente dizendo: o noivo se aproxima, o noivo está chegando, o noivo está vindo. As damas de honra ligavam as lamparinas e ficavam com elas acesas. Quem tinha o convite da festa, quem de fato estava convidado, estava com a sua lâmpada acesa, estava ali com a sua lâmpada com fogo. Aqueles que não eram convidados para festas, aqueles que não tinham convites, não tinham lâmpadas acesas, era o que identificava quem de fato era convidado para a festa, ter lâmpadas acesas. Então quando o noivo chega no ambiente, ele encontra apenas aquelas que estavam com as lâmpadas acesas, e ele diz: entrem, vocês estão convidadas, vocês fazem parte da festa. Mas essas moças que estavam com as lâmpadas apagadas, elas chegam depois no ambiente,
E elas dizem: Senhor, abre-nos a porta. E o noivo diz para ela: eu não vos conheço, vocês não foram convidadas, vocês nem eram para estar aqui. Se vocês de fato fossem convidadas, vocês estavam com as suas lâmpadas com fogo. Mas pelo fato de vocês estarem com as lâmpadas apagadas, eu não vos conheço. É uma palavra de alerta para esta igreja, é uma palavra de alerta para você. Se o noivo chegar hoje, ele te conhece? Ele sabe qual é o teu nome? Ele sabe quem é você? Aleluias. Pastor, esta mensagem é dura. Eu sei que é dura, mas ela primeiro bate em mim para depois ir para aí. Se o noivo chegar agora, será que ele dirá para você: entre, você está convidado, entre, o seu nome está aqui? Ou será, irmãos, que o seu nome está fora? Ou será que o seu nome não está no livro da vida? Ou será que o seu nome não está ali registrado para participar das bodas? Queridos, eu encerro esse sermão com as palavras que Jesus disse: portanto, vigiem, ou seja, estoquem óleo. Oh glórias, vou repetir isso daqui: vigiem, estoquem óleo, busquem o Espírito Santo, se revistam. Oh glórias. Não sei se você está entendendo esta palavra, irmãos. Não é tempo de você estar aí acomodado contra as coisas. Não é tempo, irmãos, de você estar aí gastando o seu tempo com coisas banais do mundo. Mas é tempo de você buscar o Espírito Santo de Deus. Oh glórias, é tempo de você se revestir. Será que você entende esta palavra aqui nesta noite? Eu estou pregando para uma igreja viva, para uma igreja que está acordada, para uma igreja que está em busca, para uma igreja que está alerta. Busquem o Espírito Santo, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aleluia. E o Espírito Santo está aqui. Oh glórias. Pela fé eu contemplo, irmãos, vidas sendo estocadas de óleo. Tem alguém que crê nesta palavra? Será que você pode levantar as suas mãos para o alto comigo neste momento? Oh glória, receba da parte do Senhor, irmãos, uma porção dobrada do Espírito. Oh rabacalamando, levante as suas mãos mais alto que você puder. Eu estou pregando para uma igreja viva, para uma igreja que está alerta, para uma igreja que está acordada. Receba a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Receba nesta noite uma porção dobrada de estoque de óleo. Seja cheio da presença do Espírito. Acende as tuas lâmpadas. Não é tempo de você ter faíscas, mas é tempo de você ter fogo. Fogo, fogo, fogo da presença de Deus. Aleluias. Nós não podemos nos contentar com faíscas. Nós precisamos ter fogo. Oh glórias. Será que você pode dizer essas palavras comigo? Diga: eu não me contento com faísca. Diga forte: eu quero fogo. Eu quero fogo. Não se contente com faísca, mas queira fogo da presença do Eterno nesta noite. Se coloque de pé comigo neste momento.